Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, que coisa boa estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você o texto de Efésios, capítulo 1, versos de 1 a 14. Então abra sua Bíblia comigo, por favor, nesta passagem. Efésios, capítulo 1, versos de 1 a 14. Está escrito o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que outrora, ou melhor, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Eu gostaria de pensar um pouco com vocês sobre a igreja, o povo mais rico do mundo. Não é brincadeira não, é fato. Igreja, o povo mais rico do mundo. Eu não sei se vocês notaram um fato. Dos versos 3 a 14, não há nenhum ponto final. Só já no finalzinho mesmo, encerrou o texto. Este é um dos mais longos parágrafos de toda a literatura universal. Você vai ler 100 livros no ano, você não vai encontrar um livro sequer que tenha um parágrafo tão longo quanto esse. Paulo está tratando de um assunto tão empolgante, ele está como que despejando a sua alma em torrentes caudalosas, em catadupas, e ele não pode parar, ele não pode interromper o raciocínio. Ele vai numa sequência lógica, eloquente, profunda, caudalosa, do verso 3 ao verso 14. Bom, dito isto, apenas nota de rodapé, vamos entender essa passagem. O apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, vai se dedicar a apenas um centro urbano, uma grande metrópole da época chamada Éfeso. Quando você visita Éfeso hoje, as ruínas da cidade de Éfeso, você ainda tem um senso da grandeza do que era aquela cidade. Era a capital da província da Ásia, a mais importante cidade da Ásia, a maior cidade da Ásia. Ela tinha na época mais de 300 mil habitantes. E Paulo vai se dedicar ali
o maior tempo a uma cidade nas suas viagens missionárias. Paulo nunca tinha passado 3 anos nas viagens missionárias como ficou em Éfeso, dada a importância da cidade. E Paulo experimenta nessa cidade, irmãos, um dos grandes avivamentos da história. Eu confesso a vocês que não tem como explicar o que aconteceu ali, a não ser por uma intervenção divina. Porque em 3 anos que Paulo fica ali, a cidade muda por completo a sua postura. Era uma cidade fortemente idólatra, porque hospedava o templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. 4 vezes maior que o Partenon de Atenas. Um palácio de mármore, majestoso. O comércio da cidade, que era uma cidade portuária e com muito fluxo comercial, caravanas chegando e saindo todos os dias, tinham no nicho do templo, que eram miniaturas do templo, o principal produto dos turistas, que chegavam e saíam. A cidade, além de idólatra, era uma cidade fortemente marcada pelo ocultismo. E Paulo chega ali, sem Bíblia impressa, sem literatura impressa, sem meios de comunicação de massa, e em 3 anos a cidade é impactada de tal maneira que a idolatria recua, os feiticeiros se convertem, queimam os seus livros de magia em praça pública, igrejas são plantadas na província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. E quando Paulo sai e vai para Jerusalém, e ele é preso em Jerusalém, e ele é transferido para Cesareia, e ele opta por ser julgado em Roma, e ele então escreve esta carta de Roma, nos anos 61, 62. E esta carta que ele escreve é considerada a carta mais eclesiológica do Novo Testamento. Assim como Colossenses trata de Cristo, Efésios trata da igreja. Assim como Colossenses trata da cabeça, Efésios trata do corpo. E nesta carta, Paulo introduz, mostrando a obra da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele ora pela igreja para que a igreja entenda qual é a sua vocação, qual é a riqueza que ela tem à sua disposição. No capítulo 2, ele retrata a salvação da igreja, como nós estávamos outrora, mortos, escravos do diabo, da carne, do mundo. Ele retrata como a salvação é pela graça mediante a fé, e como nós fomos salvos para as boas obras. Ele retrata no capítulo 2 ainda como Deus junta judeus e gentios num só corpo, derrubando o muro da inimizade, cessando por completo a ideia de Israel como algo distinto da igreja. Agora Deus só tem um povo composto de judeus e gentios, e esse povo se chama igreja. No capítulo 3, ele vai tratar do grande mistério do cristianismo, revelado, qual seja, como Deus vai juntar judeus e gentios num só corpo, numa só igreja, sendo todos coparticipantes da sua herança em Cristo, e vai orar novamente pela igreja, para que a igreja seja fortalecida com o poder. No capítulo 4, ele vai tratar da unidade da igreja, e vai começar então a mostrar que o propósito de Deus para a igreja é uma vida de santidade, de rompimento com práticas de pecado. No capítulo 5 vai mostrar como nós devemos imitar a Cristo, sermos imitadores de Deus. E ainda no capítulo 5, ele vai mostrar como nós devemos viver uma vida de sensatez, remindo o tempo, porque os dias são maus. E então vai falar sobre a plenitude do Espírito Santo. E como essa plenitude do Espírito Santo deva ser vivida de forma prática, no casamento,
Relação marido, esposa, marido, marido, esposa, filhos e pais, pais e filhos, patrão, empregado, patrão, patrão, empregado. E conclui essa carta mostrando a grande batalha espiritual que você e eu temos que enfrentar. Não contra sangue e carne, contra pessoas, mas contra principados e potestades. Pois bem, eu gostaria então de me deter agora no texto lido, Efésios capítulo 1, versos de 1 a 14. Primeiramente, Paulo se apresenta como remetente da carta. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus por vontade de Deus. É interessante isso, porque Paulo, ele é o enviado de Cristo. Um apóstolo precisava ser testemunha da ressurreição de Cristo, ou do Cristo ressurreto, e um apóstolo precisava ser chamado diretamente por Cristo, e um apóstolo precisava selar o seu apostolado, recebendo dons de Deus para exercer maravilhas, sinais, prodígios. Fica evidente, portanto, que não tem mais apóstolo hoje, nesse sentido bíblico. Hoje muitos se auto-intitulam apóstolos, porém, não tem o peso do apostolado da Bíblia, com certeza. Não é legitimado à luz das Escrituras esse apostolado que as pessoas dizem, eu sou apóstolo hoje. O que nós temos hoje é dom de apostolado, no sentido de enviado, mas não apóstolo. Todo aquele que é chamado é enviado. Como hoje nós não temos profetas, nós temos dom de profecia, que é a exposição das Escrituras. Mas Paulo é um apóstolo, porque foi chamado por Jesus Cristo, teve a visão do Cristo ressurreto, e teve o seu ministério com selo deste ministério, através de sinais e de maravilhas. E ele diz no capítulo 12, verso 12, segundo aos Coríntios, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Paulo é um apóstolo de Cristo Jesus, não porque ele se auto-intitulou, mas por vontade de Deus. Então ele aqui define quem é o remetente. Aqui ele se apresenta. Talvez você pergunte, mas como mudou tanto? Porque hoje você só coloca o remetente no final da carta, o remetente no final da carta, e coloca no começo da carta o destinatário. Então, fulano de tal, você escreve a carta ao fulano de tal. Aí lá no finalzinho você coloca o seu nome. Por que assim era o contrário de hoje? Por uma razão muito simples. Eles não tinham livros como nós temos. Eram rolos. Rolos. Então, se você não se apresentasse no começo, ninguém sabia quem estava escrevendo. Tinha que ler tudo para depois saber quem estava enviando. Então, primeiro você bota o remetente, e em seguida você bota o destinatário, para que a pessoa pudesse entender já de começo quem estava mandando e quem estava recebendo. E aqui ele vai dizer como destinatário, olhe comigo, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Santos e fiéis não são termos tão diferentes no sentido de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Santo é o fiel é o santo. Santo aqui não é o santo canonizado, que o romanismo usou mais tarde. Alguém que concorre aí a uma espécie de luta para demonstrar que fez milagres e tal, então a igreja declara santo, canoniza, e aí a pessoa começa a fazer parte de um panteão de intercessores. A Bíblia não tem essa ideia. Santo aqui é alguém que foi separado para Deus, que pertence a Deus, que é diferente agora daquele mundo em que ele foi tirado para viver uma vida de novidade, de santidade, de exaltação a Deus. O santo é um fiel, aquele que crê. Agora veja que você tem dois endereços: aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Você tem duas nacionalidades. Você é tanto cidadão da terra
como você é cidadão do céu. Você está em vitória e você está em Cristo. Você mora aqui e você está ligado a Cristo, assentado com Ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Como ele deixa claro no versículo de número 6 do capítulo 2. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então você tem duas cidadanias. Você é cidadão brasileiro e você é cidadão do céu. Pois bem, qual é a saudação dele? Graça e paz. Muitas igrejas hoje usam essa terminologia, né? Às vezes as Assembleias de Deus todas usam paz do Senhor. Eu tenho o privilégio hoje de pregar em muitas igrejas da Assembleia de Deus, Brasil afora e fora do Brasil. E esse é o bom dia deles, é o boa tarde deles. Nenhum assembleiano cumprimenta o seu irmão assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre é a paz do Senhor. De criança a idosos, de pastores a gente nova convertida. Todos, esse é o cumprimento, paz do Senhor. Outras igrejas usam essa expressão, graça e paz. Graça e paz. Pegando certamente esta prática neotestamentária da saudação às igrejas. Nós presbiterianos não temos nenhum hábito nem outro, né? Nós cumprimentamos com o mesmo amor, com o mesmo zelo, com o mesmo carinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? O tudo bem já é um negócio complicado de perguntar, porque se a pessoa resolver falar, a gente também não tem tempo para ouvir, né? Então, o irmão André, no comentário dele de Neemias, alerta a gente uma coisa: não faça essa pergunta, tudo bem? Que quem faz pergunta precisa ter tempo para escutar a resposta. E se escutar a resposta, está comprometido em socorrer e ajudar. Então, se você não tem interesse em ajudar ninguém, não faça essa pergunta. Está tudo bem? Porque ela compromete você. Bom, o certo é que graça é a raiz, a paz é o fruto. Não tem paz sem graça. E sempre que tem graça, tem paz. Então você foi salvo pela graça. E por ser salvo pela graça, você foi reconciliado com Deus. Agora o caminho está aberto. Você tem livre acesso. Então todo crente, ele tem graça, porque foi salvo pela graça. E todo crente tem paz com Deus, porque tem livre acesso à presença de Deus. Bom, agora Paulo então começa a entrar na carta propriamente dito. O objetivo da carta. Você pode ler o verso 3 comigo? Vamos juntos? Bendito o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu acho bonito em Paulo o seguinte: Paulo estava preso, Paulo estava algemado. Paulo não começa essa carta falando dele, ele não começa essa carta pedindo nada para ele, ele não começa essa carta mostrando o sofrimento dele, ele começa exaltando a Deus, uma das mais belas doxologias da Bíblia. E aqui ele vai falar, primeiramente, a fonte das bênçãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Abençoou ontem? Está abençoando hoje? Vai abençoar amanhã. Então a fonte das bênçãos é Deus, o Pai. Depois ele vai falar da natureza das bênçãos. Quais são aí? Que nos tem abençoado com toda sorte e bênção, o quê? Espiritual. Se você lê o Antigo Testamento, grande parte das bênçãos de Deus no Antigo Testamento eram traduzidas em bênçãos materiais. No Novo Testamento você vai notar que as bênçãos são espirituais. E terceiro, primeira fonte, segunda natureza. Terceiro, a esfera das bênçãos, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu só quero destacar o fato que você é uma pessoa abençoada. Nenhum crente pode se sentir não abençoado.
Aliás, você já é abençoado com toda sorte de bênção, não de algumas. Por isso que você é rico, muito rico. Porque quem abençoa você é Deus. As bênçãos que você tem são espirituais. A esfera dessas bênçãos é nas regiões celestes, em Cristo. Dito isto, dessa doxologia, Paulo vai passar agora para as bênçãos procedentes do Pai. E eu chamo a sua atenção que Paulo, aqui no texto lido, vai destacar que você é tão abençoado que ao salvar você, a própria Trindade está comprometida com esta salvação. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Então vamos lá. Primeiramente, veja você o verso de número 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Vamos pegar aqui a primeira coisa que Deus faz por você, está escrito aí, Deus nos escolheu. O que ele está dizendo aqui? Essa é a grande doutrina da eleição. Não foi você quem escolheu a Deus, foi Deus quem escolheu você. Agora notem, que Deus é o autor da eleição. Não fosses vós que me amastes primeiro, eu vos amei primeiro. Segundo, o tempo dessa escolha. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Portanto, não tem mérito envolvido. A causa não é o seu mérito. É a graça. É o beneplácito de Deus. É a boa vontade de Deus. Terceiro. Qual é aqui o agente desta eleição? Deus nos escolheu em Cristo, de tal maneira que ninguém é salvo a não ser que esteja em Cristo. Não há eleição fora de Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Quarto. Qual é o propósito desta eleição? Está escrito, para que sejamos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, nenhuma pessoa pode se sentir eleita por Deus se não vive uma vida de santidade e irrepreensibilidade. Tem muita gente que rejeita a doutrina da eleição porque não compreende de fato o que é eleição. Quando eu escuto algumas pessoas criticando a doutrina da eleição, eu digo, não, esse negócio de ser eleito, isso é uma bobagem, porque então quer dizer que você está salvo, é? Então quer dizer que eu posso viver do jeito que eu quiser, que está salvo, é? Então quer dizer que Deus elegeu, o cara pode viver o que quiser viver, que vai ser salvo do mesmo jeito, é isso? Não é isso, não é isso. O mesmo Deus que elege os fins, sua salvação, elege os meios, Quem é o eleito? É aquele que ouve a voz do pastor, é aquele que atende a voz do pastor, é aquele que vem a Cristo através do arrependimento e da fé, é aquele que é convertido, regenerado, nascido de novo, é aquele que vive uma vida de santidade e irrepreensibilidade. Ou seja, se alguém diz, não, eu estou eleito, seguro, garantido, e vive uma vida em pecado, o que ele está provando? Nunca foi eleito, nunca foi salvo, nunca foi regenerado. Então, quando as pessoas rejeitam a doutrina da eleição, não é a doutrina da eleição que elas rejeitam um falso entendimento do que seja a doutrina da eleição. O que eles rejeitam, nós rejeitamos também. Nenhum de nós pleiteia segurança de salvação, garantia de eleição, para alguém que deliberadamente vive no pecado. Deus não nos salvou no pecado, Deus nos salvou do pecado. Então essa é a primeira verdade que Paulo trabalha aí. Segundo, olha o versículo 5. Deus não só nos escolheu, mas Deus também nos adotou para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus. Irmãos, a adoção é uma das doutrinas mais lindas da Bíblia. Eu era estranho às alianças da promessa, separado de Deus,
Eu estava perdido, eu estava na casa do valente, eu estava no império das trevas, eu estava na potestade de Satanás, eu estava morto nos meus delitos e pecados, eu era escravo do diabo, da carne e do mundo, eu estava depravado e condenado, e Deus me deu vida, e Deus me salvou, e Deus me adotou na sua família. Posso chamá-lo de pai, e posso dizer que sou herdeiro dele e co-herdeiro com Cristo. A adoção é uma verdade bonita entre os homens, na nossa realidade humana. Quando um homem e uma mulher, podendo ter filhos ou não podendo ter filhos, tendo filhos ou não tendo filhos, toma a decisão de adotar alguém, essa não é uma decisão irrefletida, não acontece casualmente, como muitas vezes, uma situação normal, um homem e uma mulher casados, não estão planejando ter filhos, de repente o filho chega, não acontece isso com adoção. Ao adotar, registrar como filho, recebe o nome da família, é legitimamente herdeiro com os outros filhos, ou em caso não tendo filhos naturais, ser o herdeiro. Então é isso que Deus fez com você e comigo. Deus nos colocou na sua família. A sua relação com Deus hoje é uma relação de filho para pai. Você é filho daquele que é a pessoa mais importante do universo. Eu vi na carroceria de um caminhão há poucos dias assim. Eu não tenho tudo que eu gostaria, mas eu sou filho do dono. Você é filho do dono de todas as coisas. Você é o herdeiro de todas as coisas. É nesse sentido que a Bíblia diz que você é muito rico. Sabe por quê? O homem mais rico do mundo hoje, se ele não for convertido, quando ele morrer, leva quanto disso? Zero. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Deus, na segunda vinda de Cristo, vai restaurar este universo. Haverá novos céus e nova terra. E sabe quem vai ser o herdeiro de todas essas coisas? Você e eu. Vamos usufruir tudo isso. Vamos reinar sobre tudo isso. Vamos desfrutar de tudo isso. Você é plenamente herdeiro, porque você é filho. Terceiro lugar, olha comigo aí, por gentileza, que Deus nos aceitou, versículo 6, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele nos concedeu isto de forma gratuita, você foi literalmente aceito no amado. Em Cristo você é aceito. Se você está em Cristo, na palavra de Romanos 2:12, você tem livre acesso ao trono da graça. A ideia lá de acesso a esta graça na qual estamos firmes, a palavra acesso no grego era a mesma palavra para o caminho da entrada do navio no cais, ou era a palavra usada para alguém entrar na sala do trono. Você sabe que, de um contexto oriental, ninguém podia ter acesso ao rei, a não ser o filho primogênito do rei, o herdeiro do trono. Nem mesmo a rainha podia chegar se o rei não permitisse, ela não tinha livre acesso. A ideia aqui é que se você é filho de Deus, você tem caminho aberto, qualquer hora, qualquer dia, em qualquer lugar, sob qualquer circunstância, você tem livre acesso, você é aceito no amado. Bom, dito isso, vamos para a obra do Filho. Olha aí comigo o verso 7. Primeiro, no qual temos a redenção. Redenção. E essa é uma palavra do mercado. Redenção é uma palavra quase que comercial. A ideia aqui era de você ir ao mercado e... Era a época do mercado dos escravos. E alguém ia e pagava um valor por um escravo, e aquele escravo se tornava sua propriedade. Na verdade,
O Senhor nos resgatou, Ele nos comprou. E Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Ele nos adquiriu para Ele. Nós somos propriedade dEle. Nós pertencemos a Ele. E agora que Ele nos comprou, Ele não nos chama de servos. Ele nos chama de quem mesmo? De amigos. A relação não é de um senhor de escravo severo e de um escravo humilhado. Agora a relação é de que você, sendo dele, você foi feito membro da família dele, e você foi adotado por ele, e você é amigo dele. O Senhor tem direito sobre você de duas maneiras. Ele criou você e Ele comprou você. Você é duplamente propriedade dEle. Segundo lugar, qual é a obra do Filho? Olha comigo o versículo 7b. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Remissão de pecados aqui está falando de perdão. Você tem perdão. Ô irmãos, isso é tão maravilhoso, porque a Bíblia diz que não há homem que não peque, não há nenhum que não seja pecador. E o pecado é o maior atormentador do mundo. Nada machuca mais o ser humano do que o pecado. Por isso que a Bíblia diz que o pecado é maligníssimo. O pecado traz doença, o pecado traz cansaço, o pecado traz fadiga, o pecado traz desespero. O pecado atormenta. E ninguém e nada pode perdoar pecados. Ninguém consegue aliviar a dor da culpa indo na farmácia comprando um remedinho e tomando. Ninguém consegue se livrar do pecado numa terapia psicológica, de qualquer escola psicológica. Ninguém consegue se livrar do pecado fazendo uma regressão, uma hipnose. Trabalhar lá no subconsciente, no inconsciente da pessoa, fazer uma lavagem cerebral, não consegue se livrar. O único que perdoa pecado é Deus, é Cristo Jesus. Nele você tem remissão de pecados, nele você tem perdão de pecados. O cara mais afundado na lama do pecado, ao receber Cristo, está perdoado, está limpo, não deve mais nada. Isso é glorioso, perdão de pecados. Terceiro, você tem a bênção de ser feito herança de Deus. Versículos, olha comigo aí, 11 e 12. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da glória, nós os que de antemão esperamos nele. Meus irmãos, nós fomos feito herança. Nós somos a herança de Deus e nós somos herdeiros de Deus. Então preste atenção nisso. Você é um presente do Deus Pai ao Deus Filho. Jesus Cristo diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Quem trouxe você a Jesus foi o Pai. E ao trazer você a Jesus, Jesus deu a você a salvação. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Eu lhes dou a vida eterna e o ressuscitarei no último dia. Então, nesse momento, você é a herança de Deus. A riqueza que Deus tem não são os astros, não são os planetas, não são as galáxias, não é o cosmos vasto e insondável. Não são as riquezas minerais, não são as riquezas naturais. A grande riqueza de Deus, a grande herança de Deus é você. Você é a herança de Deus. Você é a riqueza de Deus. E você também é herdeiro de Deus. Essas duas verdades são gloriosas, sublimes. Você foi feita herança de Deus. Mas agora Paulo vai trazer a obra do Espírito Santo, a redenção. E eu só chamo a sua atenção que sempre que ele vai fazer a transição de uma pessoa da Trindade para outra pessoa da Trindade, ele tem aqui que nós chamamos de um refrão, ou de um estribilho.
E ele tem 3 estribilhos no texto, ou 3 refrões no texto. O primeiro deles está no verso 6. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O segundo refrão está no versículo 12. A fim de sermos para o louvor de sua glória. O terceiro refrão está no versículo 14. Em louvor da sua glória. De tal maneira que você tem 2 coisas aqui. Primeiro, a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo tem uma única fonte, a graça. Segundo, a obra do Filho, a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo tem um único propósito, a glória. Então tudo é pela graça, tudo é para a glória. Não há possibilidade da nossa salvação produzir qualquer vaidade, qualquer soberba, qualquer arrogância, qualquer sentimento de auto-justiça ou auto-elogio. Tudo é pela graça, tudo é para a glória. Então, Paulo vai tratar agora da obra do Espírito Santo. E eu chamo a sua atenção para 2 figuras importantes. Primeiro, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Preste atenção que ninguém é selado com o Espírito Santo sem receber isso primeiro. Primeiro, olha aí, ouvir a palavra da verdade, ouvir. Segundo, o que é essa palavra da verdade? É o evangelho da vossa salvação. Então você tem que ouvir o evangelho da salvação. Segunda coisa que vai acontecer, tendo nele também, que você tem que crer. A fé vem pelo ouvir. Então você tem que ouvir o evangelho, você tem que crer no evangelho, e depois que você ouve o evangelho e crê no evangelho, o que é que vem? Você é selado com o Espírito Santo. Essa ideia do selo é uma ideia antiga, sobretudo em Éfeso. Éfeso era uma região muito rica de madeira. E naquela época havia muito comércio de madeira, e Éfeso era uma cidade portuária. Então o que que acontecia? Os grandes comerciantes iam a Éfeso, compravam as madeiras, botavam o selo do dono que comprou nas madeiras. De tal maneira que quando ele mandava os seus emissários lá, para pegar esta madeira, transportar essa madeira para os mais diversos destinos, ele chegava e olhava o selo do dono. Podia levar a madeira. Hoje os fazendeiros fazem isso com o gado, não é isso? O fazendeiro, ele tem uma marca, ou as iniciais do nome dele, ou o emblema que ele cria, e toda reis que ele tem, toda vaca, todo boi, todo bezerro, todo garrote, etc e tal, ele vai lá com ferro quente e marca o gado. Eu tenho um amigo que é o terceiro maior produtor de carne bovina do Brasil. E eu acho muito curioso, ele tem grandes fazendas. Eu fico impressionado com o tamanho, com a grandeza. E ele é um camarada que só tem primário. E ele diz, pastor, eu sei em cada lugar quantos bois eu tenho. Se faltar um, eu sei que faltou. Ele tem um controle rigoroso de tudo. Ele tem a marca dele em cada um. E ele tem um painel com tudo isso, controladíssimo. Então a primeira coisa que eu estou querendo dizer para você, nesse quesito, é o seguinte: quando o Espírito Santo diz, fosse selados com o Espírito Santo a promessa, selo fala de propriedade. Você tem dono. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você tem o selo do Espírito Santo em você. Segundo, selo, da nossa realidade, fala de qualidade, né? O ISO 90, é isso mesmo? As empresas usam o ISO 90, selo de qualidade. Você vai no supermercado comprar um alimento, você quer saber se tem selo de qualidade. Se aquele produto não foi adulterado. Se você não está
comprando gato por lebre. Se o que você está levando é legítimo, significa que quando você tem o selo do Espírito Santo, você tem o selo de qualidade, de legitimidade. A obra que foi realizada em você não é falsa, não é híbrida, é legítima. Mas terceiro, o selo fala de inviolabilidade. Até hoje, se você pega uma carta selada, que foi mandada por um emissário, por um remetente, para um destinatário, e você romper o lacre e abrir aquela correspondência, isso é um ato criminoso. Esse lacre não pode ser quebrado. Lacres humanos podem até ser quebrados, violados, mas ninguém consegue quebrar o lacre que Deus pôs na sua vida, o selo do Espírito Santo. Em outras palavras, ninguém pode arrebatar você das mãos de Cristo, porque o Espírito Santo foi dado a você como lacre, como selo, como garantia de que você é propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode tomar você de Deus, ninguém. É a segurança da salvação. O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Mas notem comigo, em último lugar, e eu encerro aqui, versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Agora ele muda a metáfora do selo para a metáfora do penhor. E esta palavra penhor, ela tinha uma ideia muito interessante. Primeiro, era uma palavra comercial. Você ia comprar um produto, você dava a primeira prestação com garantias de que você quitaria, você completaria o pagamento. Então, quando Deus salvou você, Deus deu o Espírito Santo a você, como penhor, dizendo o seguinte: olha, eu já comecei esta grande obra, esta boa obra em você, e eu vou completá-la. Como garantia que eu vou completá-la, eu vou lhe dar o Espírito Santo. Ele é o penhor, ele é a primeira prestação. Então, entendamos uma coisa importante aqui. Quando você está falando de salvação, a salvação está em 3 níveis. 3 níveis. Ou 3 estágios, melhor dizendo. É certo você dizer, eu estou salvo. É certo você dizer, eu estou sendo salvo. É certo você dizer, eu serei salvo. Com respeito à justificação, você já foi salvo. Com respeito à santificação, você está sendo salvo. Com respeito à glorificação, você será salvo. Com respeito à justificação, você já foi salvo da condenação do pecado. Com respeito à santificação, você está sendo salvo do poder do pecado. Mas com respeito à glorificação, você será salvo da presença do pecado. Quando o Espírito Santo foi dado para você como penhor, Deus está garantindo uma coisa a você. Você já foi salvo da condenação do pecado, você está sendo salvo do poder do pecado, mas você será salvo da presença do pecado. Isso acontecerá quando? Na glorificação, quando Jesus voltar. Então, penhor é primeira parcela de um pagamento, com a garantia de que o pagamento vai ser concluído. E Paulo diz em Filipenses 1,6 assim: ora, aquele que começou boa obra em vós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas agora, a palavra penhor tem um outro significado. Era um significado não comercial agora, mas um significado mais relacional, porque era a palavra usada para o anel de noivado. Anel de noivado. Bom, o anel de noivado para nós humanos não é uma coisa tão
tão segura, porque nós tomamos decisões às vezes precipitadas, ou nós tomamos decisões e nos arrependemos delas. Eu, por exemplo, me permita e me desculpe da ilustração, eu cheguei a ser noivo. E terminei o noivado, me casei com outra pessoa. Quantos talvez aqui, na caminhada da vida, ficaram noivos, o noivado estava meio turbulento, meio complicado, você percebeu que não ia dar certo, você pediu a Deus direção, tomou outra decisão. Agora eu pergunto, Deus erra? Deus se equivoca? Deus volta atrás? Ele não é homem para mentir. As decisões dele são decisões feitas na eternidade. Quando ele escolheu você, o mundo não existia ainda. O sol não brilhava ainda. Os anjos não ruflavam as suas asas ainda para atender às suas ordens. Não existia nem céu nem terra. Ele já tinha escolhido você. Ele já tinha amado você de antemão. Deus não é homem para mentir. Deus não erra. Deus não falha. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Quando você creu em Jesus, Ele lhe deu um anel de noivado, dizendo para você o seguinte: agora você me pertence. Foi o que Cristo fez com a igreja. Quando você foi salvo, você a partir daí passa a ser agora igreja noiva de Cristo. Ele está ataviando essa noiva. Ele está embelezando esta noiva. E ele voltará para esta noiva, para desposá-la. Nenhuma outra noiva pode se passar pela verdadeira noiva. A parábola das 10 virgens é uma prova disso. Não basta frequentar a igreja, não basta ter o nome no hall de membros da igreja, não basta se submeter aos rituais de recepção da igreja. É preciso nascer de novo. A aparência não vai funcionar naquele dia. Mas nenhuma noiva, ou nenhum de nós como noiva, vai ser decepcionado naquele dia. O anel de noivado é garantia de que o casamento vai ser consumado. Jesus voltará e convidará todos aqueles que nele creram para as bodas do Cordeiro. E nós entraremos para estas bodas, uma festa eterna, que nunca vai terminar. Então o que Paulo está mostrando para nós aqui, meus irmãos, é segurança de salvação. A salvação foi planejada por Deus, a salvação é executada por Deus, a salvação será consumada por Deus. Deus Pai escolhe, Deus Filho salva, o Espírito Santo sela. Deus Pai planeja, o Filho executa, o Espírito Santo garante. Esta é a beleza da nossa salvação. Feita por Deus, executada por Deus, consumada por Deus. Então que Deus nos abençoe, queridos, e que a nossa vida possa trazer glória ao nome de Deus, que a nossa vida seja para o louvor da graça de Deus, porque tudo foi feito mediante a graça, para a manifestação da glória de Deus, por toda a eternidade. Vamos ficar em pé, vamos orar, e vamos agradecer a Deus esse tempo precioso, na sua casa, com a sua palavra aberta e exposta. Nossa gratidão a Deus pelo privilégio de pertencermos ao teu rebanho, à tua família, à tua igreja. Bendito é o teu nome porque somos a noiva do Cordeiro. Bendito é o teu nome porque tu nos amaste antes mesmo da fundação do mundo e nos escolheste em Cristo, para vivermos uma vida santa e irrepreensível. Bendito é o teu nome porque um dia ouvimos a voz do Evangelho. Nossos ouvidos foram destampados, nossos olhos foram desvendados, o nosso coração de pedra foi trocado por um coração de carne e tivemos a bênção de uma nova vida em Cristo Jesus. Glória ao teu nome, porque fomos selados com o Espírito Santo e recebemos o penhor do Espírito Santo. Então estamos seguros
nas tuas mãos. Caminhamos aqui, Deus, em lutas e provas, mas com a segurança de que cada um de nós chegará diante de ti em Sião. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom almoço para todos. E à noite aqui, viu, gente? Todo mundo, hein? Crente precisa estar na igreja. Então venha e traga mais alguém com você. Deus abençoe a todos. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.